boa tarde a todos. Eu sempre gosto de agradecer a presença de todos e gosto de dizer que só estamos aqui graças a vocês. Obrigado pela confiança, muito, muito, muito obrigado pela confiança que vocês depositam, não só na Federação Espírita, mas nos trabalhos que aqui essa casa tem. Estamos aqui para dar a nossa última conversa, vamos dizer assim, de curas espirituais. E gosto sempre de trazer Kardec quando ele afirma, principalmente calcado a partir dos ensinos dos espíritos superiores, de que a cura, qualquer cura, que vamos falar em curas espirituais, ela acontece quando se substitui uma molécula doente, na linguagem dele, uma molécula malsã, por uma molécula, quando se troca essa molécula doente por uma molécula sã. Nós vamos encontrar isso no capítulo mais importante, para mim, o capítulo mais importante do livro A Gênese, lá no capítulo 14. Então, quando estamos pensando em curas espirituais, nós estamos pensando, como disse a Beth muito bem, em trabalharmos não só o corpo físico, e como os meninos falaram antes, os que nos antecederam, mas estamos pensando em trabalhar corpo físico, estamos pensando em trabalhar perispírito, e estamos pensando no espírito, que é o ser pensante. E falar ou pensar em curas espirituais, serei obrigado, peço desculpas a vocês, e retomar o assunto das doenças. Falar um pouquinho, a Beth já falou da Organização Mundial da Saúde, mas nós temos que retomar um pouquinho a ideia, principalmente daqueles que proclamam a medicina mais tradicionalista, do que seja doença para quem está acostumado a pensar apenas em corpo físico. Então vejam, doenças nada mais são do que sinais, sintomas específicos que devem afetar um ser vivo. E que esses sintomas ou essas características às quais ele está neste momento alteram aquilo que eu estou acostumado dentro de um quadro de normalidade. Então, podemos imaginar que eu tive a alteração em relação de agentes externos, bactérias, vírus, o ambiente onde nós estamos, ou em razão de ambientes ou de um agente interno, uma desorganização interna, um órgão físico que, num determinado instante, aconteceu algum problema com ele. Então, podemos ter agentes externos ou agentes internos. Então, quando a medicina ela começa a pensar apenas em corpo físico, principalmente a medicina mais antiga, e não é a medicina holística, não é a medicina asiática, porque ela já tem há mais de 4.000 anos a ideia de que é preciso pensar em corpo e mente, em corpo e espírito, mas principalmente a medicina aqui ocidental, nós acabamos dando muito ênfase às causas, né? Muito ênfase às causas que eu visualizo no corpo físico. Puxa, está com uma dor de dente, está com uma dor de cabeça, o estômago está doente, doeu o pé. Eu vou buscar no corpo físico a resposta àquela aparente anormalidade em relação ao meu quadro anterior. Então, a medicina tradicional ocidental, ela sempre buscou tratar mais os efeitos do que encontrar as causas. E nós tivemos um salto extraordinário com a implementação do processo genoma.
Esse processo genoma que para mim, genial, tinha uma fundamentação genial. Por quê? Se eu encontrar o gene responsável que traz em si a característica daquela doença, basta eu identificá-lo, encontrar os recursos necessários para neutralizá-los, que a saúde será restabelecida. Vejam como a ideia é legal. Vejam como a ideia é extraordinária. O processo, genoma humano foi implementado, os cientistas encontraram a cadeia dos genes, os cientistas descobriram muitas coisas, mapearam o código genético. E aí, como a ciência é progressiva, o que foi que eles descobriram? Que o gene, ele sozinho não é responsável. Ele tem ali, eles são modelos moleculares que não controlam as próprias atividades. Não controlam-se. Que havia alguma coisa além disso. E aí a ciência começa, puxa, fizemos o processo genoma, mas o que faz com que os indivíduos fiquem doentes? O problema está no corpo, o problema está na célula, o problema está na molécula. Se for na célula, está no átomo. Se está no átomo, está no núcleo, estão nos elétrons, estão nos nêutrons. Aonde é que está o cerne da questão? Então, descobriu-se, e aí eu sou partidária dessa corrente que, para mim, quando eu comecei a estudar, me abriu a mente, que a ciência deu nome hoje, a biologia deu nome hoje de epigenética, e que, extraordinariamente, constatou-se que há mecanismos de controles, existem mecanismos de controle nas células, mas que não está no núcleo. Olha que coisa linda! Não está no núcleo. E aí começou-se ao despertar. Puxa, se não está no núcleo, onde é que está? E constatou-se que a membrana celular, aquilo que nós necessariamente não dávamos muita importância, a importância até então era o núcleo. Deve ser o núcleo, deve ser o código genético. O que foi que descobriu-se? E aí eu vou abrir um paralelo aqui para trazer um exemplo para vocês. Se o nosso ar-condicionado aqui chegar assim aos 17 graus, uns 16 graus, uns 15 graus, o que vai acontecer com vocês? Frio, vai dar arrepio. Ai, quem tem a tendência a ter um pezinho gelado, vai ficar com o pezinho gelado? Ai, ponta do nariz. Isso são respostas. Respostas ao quê? Eu estou interagindo com o ambiente. Se for o contrário, se estivermos aqui com uma temperatura de 30 graus, 35 graus, vai aparecer alguma coisa no meu corpo físico? Vai, certeza absoluta. Eu vou suar, eu vou começar a querer arrancar a roupa, vou começar a ficar extremamente incomodado, dores de cabeça. Verdade ou mentira? Verdade. Então, o que foi que a nova biologia descobriu? Que as células, através das suas membranas, elas interagem com o meio ambiente. E elas carregam em si interruptores proteicos, que esses interruptores proteicos, que cada uma delas tem em si, interage com o meio ambiente. E ao interagir com o meio ambiente, o corpo físico, de alguma forma, responde a esses estímulos. Faz sentido para vocês? Então vejam, a partir disso, a nova biologia deixou, porque antes era desconsiderado e agora
reintegra-se. Aliás, não é nem reintegra-se. Integra-se o ambiente como uma parte essencial do controle primordial, né, da biologia. Eu preciso levar em consideração, em relação às doenças, aonde é que o ser está inserido. Se ele está inserido no ambiente poluído, pode ser que a reação seja uma. Se ele está num ambiente extremamente benéfico, a reação é outra. Se ele está num ambiente extremamente seco ou extremamente úmido, o mesmo indivíduo com a mesma situação pode ter respostas diferentes. O ambiente conta. E essa ideia do ambiente conta vai esbarrar naquilo que a Beth falou. A Beth disse, a Organização Mundial da Saúde, ela conceitua saúde como um estado completo, não só do corpo físico. É bem-estar físico, mental e social. E ela já pediu que fosse incluído o espiritual nessa conceituação que ela tem há bastante tempo, e isso está sendo analisado por aqueles que trazem essas inovações. Ainda não foi adotado, mas o espiritual faz conta. O espiritual tem que ser analisado. Quando nós olhamos isso à luz da doutrina espírita, a doutrina espírita, aproveitando esses conceitos de bem-estar, da saúde física, mental e espiritual, nós muitas vezes falamos, né, que saúde não é somente equilíbrio físico do corpo, mas sim equilíbrio, eu tenho que levar em consideração equilíbrio fluídico do corpo. Um equilíbrio fluídico do corpo perispiritual, e eu tenho que levar em consideração também o equilíbrio do espírito, que a Beth falou muito bem. Então, nós temos que acrescer neste assunto curas espirituais, os processos não só biológicos, mas os processos biológicos, psíquicos, sociais e espirituais. E é a partir daqui que nós vamos adentrar bem alguns conceitos que a doutrina espírita nos traz, e que para aqueles que estão aqui nessa casa, já deve ter ouvido falar muito. Olha, o Deus, como agente criador, máxima bondade, inteligência máxima, ele criou por sua vontade o elemento espiritual, ou seja, o espírito, que está cheio de interrogações, porque eu não sei qual é a natureza jurídica dele, eu não sei o que é e do que ele é composto, porque entender do que ele é composto significa entender do que Deus é composto, então eu não tenho isso ainda, mas ele criou o elemento material que é para que esse espírito, esse princípio inteligente, possa crescer em inteligência e em amor ao longo dos milênios, trabalhando a sua inteligência. E desse fluido cósmico, dessa matéria primitiva, a partir de milhões e milhões de transformações, o espírito vai constituindo as suas vestes, as suas roupas, ao qual ele se apresenta nos diversos mundos onde ele está. Esses mundos, essas vestes, nesses mundos, a doutrina espírita chama de perispírito. Então tem o perispírito, que é matéria. Uma matéria diferenciada, mas não deixa de ser matéria. E tem esse corpício físico aqui lindo e maravilhoso que deve ser amado, como a Beth muito bem disse, que também é matéria, né, saída, transformada desse fluido cósmico universal. E o que é que a doutrina espírita nos diz? O comandante não é o cérebro, o comandante é o espírito. Mas esse espírito, de uma forma extraordinária, de uma forma inteligente, construiu um corpo físico, e nesse corpo físico ele dotou ali um cérebro extraordinário.
Nesse cérebro extraordinário, ele colocou uma rede de comunicação. Tudo, absolutamente tudo que acontece no corpo físico é levado em forma de comunicação até o nosso cérebro por agentes encarregados disso, chamados de neurônios. E como a doutrina nos diz, o perispírito está ligado molécula a molécula ao corpo físico. Tudo, absolutamente tudo que acontece no corpo físico é levado, é de conhecimento, e existe uma fotografia, existe uma informação ali no perispírito. A questão 257 do Livro dos Espíritos nos diz que o perispírito é o órgão das sensações. Então, absolutamente tudo que acontece no corpo físico, ele emite uma reação, uma sensação ali no perispírito. E como o comandante-chefe é o espírito percebe e, ao perceber, ele devolve uma resposta necessária, muito, muito, muito rápida. Então, espírito, perispírito e corpo físico estão constantemente interligados. Faz sentido para vocês? E até espírito puro tem perispírito. A gente vai falar de Jesus daqui a pouco. Jesus adensou-se, né? Saiu de lá dos orbes onde ele estava e trouxe o seu evangelho de uma forma extraordinária, vivenciando suas experiências aqui conosco. E qual é o papel do perispírito nessa questão? Porque a Betinha falou do perispírito em relação à mediunidade, de uma forma genérica. Falou do papel que o médium tem que ter em relação à sua saúde física. Mas para as curas espirituais, se o corpo físico está ligado molecularmente ao perispírito, e o perispírito é matéria, mas é uma matéria um pouco diferenciada, ele ainda mantém uma série de propriedades do mundo espiritual. Entre elas, uma propriedade que me permite passear de graça todo dia. Eu prefiro passear de graça todo dia. Quando dormimos, emancipamos a alma. Para onde é que nós vamos? Eu continuo com a ligação molécula a molécula, perispírito ao corpo físico, mas devido às propriedades que o perispírito tem, o espírito pode sair com a sua roupagem sem perder a ligação com o que está acontecendo no corpo físico. E se acontecer alguma emergência, imediatamente ele volta. Então, a doutrina espírita nos ensina qual é o papel do perispírito, e esse papel vai ser muito importante em relação às nossas curas espirituais. Eu vou enumerar algumas delas. É o mais importante produto do fluido cósmico, então ele é matéria, não sou eu que estou dizendo. É a condensação do fluido cósmico em torno da alma. Eu acho mais bonitinho falar em roupagem. Tem gente que não entende fluido cósmico, tem gente que nem aceita fluido cósmico, mas se falarmos que eu preciso de... O espírito, a alma precisa de uma roupa especial, uma roupa diferenciada, mas que é roupa? Para manter as suas práticas diárias. Fantástico! O estado da matéria do perispírito é um pouquinho diferente. Ele é retirado do meio onde o espírito se encontra. Por isso que o perispírito daqueles que habitam o planeta Terra deve ser um pouquinho diferenciado em relação ao perispírito daqueles que habitam, por exemplo, Júpiter, Netuno, que são planetas mais gasosos. Ai, Edna, como é que você tem certeza disso? Está escrito, livro, a Gênese, capítulo 14, item 7, combinado com o Livro dos Espíritos, questão 94. Sempre o perispírito terá a forma hominal,
Porque é um tal de se fazer filme, relacionado aí a fantasmas, a ghosts, e nesses filmes aí tem as formas mais estranhas possíveis. Livro dos Médiuns, questão 56, afirma para a gente: a forma perispiritual é sempre humana, cabeça, tronco e membros. Pode ter 2 membros, podem ter 10 membros, pode ter um corpo avantajado, 1 centímetro, 5 metros, é cabeça, tronco e membros. O espírito evolui moralmente, e ao evoluir moralmente, ele vai construindo corpos melhores, e este corpo melhor é reflexo da sua evolução moral, que também se reflete no seu corpo perispiritual. Então, os espíritos nos dizem, principalmente nesse capítulo 14 da Gênese, e aí nos próximos capítulos, porque o nosso livro, a Gênese, vai tentar explicar as curas de Jesus, e eu vou mencionar só uma partezinha pititica. Ele fala: os fluidos perispirituais que estão contidos no corpo do vivo, tá ligado molécula a molécula, não esqueçam isso, são muito importantes na hora de se fazer uma cura espiritual. A doutrina ela é muito clara, o espírito precisa progredir intelectualmente e precisa progredir moralmente. Nem sempre a moral segue o intelectual, mas são processos que são necessários para atingirmos a perfeição máxima possível que se espera do espírito. Então vejam, como é que eu vou curar? Tudo vai depender da potência da ação magnética. Puxa, o que significa ação magnética? Eu vivo, tá? Eu aqui, espírito, eu alma, num corpo encarnado, eu sou dotado de fluidos. Eu tenho princípio vital no meu perispírito, há princípio vital no corpo físico. Como é que eu vou curar o outro? Como é que eu vou auxiliar o processo de cura do outro? A partir do compartilhamento do que eu tenho em mim. Pensem, é a partir do compartilhamento do que eu já tenho em mim. Então, não precisa ser espírita. Não precisa. Se eu for avó, criança cai. Se eu sou mãe, pai, a criança cai. Ela corre lá, tá doendo, o que a gente faz? Dou um beijinho. Dou um beijinho, ela sai serelepe. Isso é o que a doutrina espírita está falando em magnetismo. Nós temos alguma coisa em nós que podemos auxiliar o outro na tarefa de cura das suas, aspas, nesse primeiro momento, de uma doença física. Então, vejam, a ação magnética, ela pode ser limitada, como ela pode ser ilimitada. Mas, Edna, como assim? Se eu tenho amor em mim, e todos nós já amamos em profundidade, não amamos em extensão, amamos em profundidade. Eu já amo o filho, eu já amo o neto, eu já amo o marido, eu amo o pai, amo mãe, não consigo amar ainda o inimigo. Então, o problema não é de profundidade, o problema é de extensão. Se eu já amo em profundidade, então eu posso compartilhar isso que eu tenho. Mas eu vou compartilhar o que eu tenho segundo a minha evolução moral. E a Beth falou muito bem, olha, se eu estiver numa situação de um pouco desequilibrada, eu vou auxiliar o outro, mas o efeito daquilo que eu estou doando a ele não vai ser pleno. Talvez não seja nem suficiente para a cura que ele necessita. É aqui que os espíritos dizem para a gente, o fluido do magnetizador, esse magnetismo humano, esse fluido que nós temos, ela é limitada à potência e à sua qualidade.
qualidade do fluido que é decorrência da evolução moral que eu já conquistei. Também pode ser ilimitada. Não duvidemos disso. Fluido dos espíritos sem intermediário. Um espírito bom, se ele desejar me curar, ele pode? Pode, sem problema nenhum. Aí nós estaremos diante do fluido ou do magnetismo espiritual que eu convido vocês a procurar na Revista Espírita. Nós temos 29 artigos sobre curas espirituais nos livros da Revista Espírita. Vale a pena conhecer. E tem um fluido misto. Numa casa espírita como essa daqui, eu posso misturar o fluido do espírito com o fluido do magnetizador, onde nós vamos chamar isso de terapêutica espírita. Então, onde procurar a cura? Amados, se a doença proceder do corpo físico, vou insistir no que a Beth disse. Aqui, a cura espiritual vai trabalhar uma outra vertente, mas não deixa de tomar o seu remédio. Não deixa de procurar o seu médico. Se ele determinar que você deve tomar o remédio de pressão, remédio de tireoide, se é um remédio tarja preta para depressão, serotonina, dopamina, tome. Ele não é seu inimigo. Ele é seu amigo. Não vamos olhar ali para a medicina tradicional, agora que nós estamos aqui na casa espírita, como um indivíduo que não vai responder às minhas questões. Não, são necessários. Se o que precisa de tratamento, se o que precisa de assistência é perispírito ou espírito, eu necessariamente preciso de uma medicação espiritual. O médico da medicina tradicional não vai me trazer isso. Por isso que é bom nós olharmos, porque dependendo do tipo de situação de desarmonia emocional que nós estamos vivenciando, eu posso estar junto a mim outros irmãozinhos desencarnados que estão vivenciando a mesma experiência. A mesma experiência. Então, às vezes, eles precisam ser trazidos para cá, para serem orientados, para serem, para terem informações e encontrarem uma saída. Então, vejam, vá ao médico, se tiver problema com o corpo físico, procure o seu médico, converse com ele, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo que a Beth trouxe, que é o capítulo 17, do item 11, ela pegou um pedaço, eu peguei outro. E olha o pedaço que eu peguei. É necessário cuidar do corpo para que a alma se movimente e até conceba ilusões de liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Ame a vossa alma, mas cuide do vosso corpo. Então, veja, quando estamos falando em doadores, nós estamos falando em magnetizadores. O magnetizador, ele doa aquilo que ele tem, de acordo com a sua escala evolutiva. Para doar, eu preciso fazer com que a minha vontade seja colocada na prática, Eu quero doar, para você eu não quero doar, eu quero doar só para aquele ali, eu vou fazer escolhas. Não pode ser assim. Nós não podemos nos esquecer que nesse campo vontade é atributo, é qualidade do espírito. Assim como o pensamento, assim como tantas outras coisas. E dentro deste trabalho maravilhoso de doação, Mesmer, em 1757, foi ele que é considerado o pai do espiritismo. Então, vejam, apenas doando aquilo que eu tenho, sem o auxílio dos espíritos, se eu tiver uma evolução muito alta, a minha potência vai ser alta. Mas se a minha evolução não for tão grande assim, a capacidade de auxiliar o outro pode ser
lenta, como pode ser até, como ele diz aqui, inútil. Porque o que ele precisa é de um fluido muito mais poderoso do que aquele que eu estou disposto a dar a ele, que eu estou dando a ele aquilo que eu tenho. Só que a Revista Espírita de janeiro de 64, ela diz assim: só nos espíritos superiores, o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. E aqui que eu relembro vocês, Jesus encarnou entre nós, é um espírito superior, é um espírito puro, construiu o seu perispírito com os elementos daqui, mas esse espírito tem uma envergadura extraordinária. Uma envergadura tão extraordinária que no Evangelho de Mateus nós temos muitas curas. Nós temos curas de leprosos que se aproximam, pede a ele para ser curado. E Jesus nunca disse, eu estou te curando. O tempo inteiro, o que foi que ele dizia? A tua fé te curou, vai, não peques mais. Então vejam, ele curou leprosos por sua vontade, ele curou cegos usando o material do planeta. Em alguns cuspe, em outros barro. Alguns foi instantâneo nesses do cego, outros demorou, ele teve que fazer o processo por 2 ou 3 vezes. Ele teve o centurião que chegou para ele, olha, eu estou lá com um criado e esse criado está uma paralisia, mas não vai para minha casa não me sinto digno, não me sinto digno. Se o senhor disser que ele vai ser curado, ele vai ser curado. E aí, Mestre Jesus ainda diz, eu nunca encontrei alguém com tanta fé como esse aqui. No caminho da filha do Jairo, que chega para Jairo a notícia de que a filha dele havia falecido, Jesus falou, não faleceu não. Vamos até sua casa, Jairo, vamos lá. No caminho, batendo papo com Jairo, Jesus para e diz, opa, alguma coisa saiu de mim. E todo mundo, não, saiu. Aí a moça, senhora, 12 anos, que sofria de hemorragia, chega para ele e diz, eu acreditava que tocando nas suas vestes, eu ia ser curada. E ele diz, a tua fé te curou. E chegando lá na casa de Jairo, olha que lindo, ele cura voluntariamente, ele cura com material, ele cura sem material, ele cura à distância, ele cura sem querer. Olha o espírito superior, gente, ele cura sem querer. Aquela mulher hemorrágica não quis. Na casa de Jairo, ele é obrigado a limpar o ambiente, que estava todo mundo chororô lá, todo mundo chorando, todo mundo despedaçado, porque a menina havia falecido. Ele limpa o ambiente e pede para a menina, levanta. E a menina levanta. Ele cura também endemoniados. E um dos endemoniados fazia com que um garoto, um adolescente, ficasse mudo. Mudo, ele não falava. Jesus conversa com esse espírito que estava atormentando aquele adolescente e o menino volta a falar. Estamos falando de obsessões. E paralítico de nascença, para mim é a mais espetacular cura. Porque eu sei que paralítico de nascença não tem força muscular. Se eu fico 2 meses sem ir na academia, eu não consigo subir a escada. Imagina um paralítico de nascença. Imagina Jesus falar, levanta e anda. E a criatura levantar e andar. Então, espíritos superiores têm essa capacidade, mas Jesus também dizia, nem todos se curaram. Por quê? Porque precisa necessariamente analisar o que foi que você constituiu no seu projeto reencarnatório. Se lá ao constituir o seu projeto reencarnatório, você colocou ali uma doença como algo necessário para que você passasse, nem espírito superior vai alterar. E vocês vão encontrar essas passagens no Livro dos Espíritos,
843, 264, 204, impregnamos no DNA aquela doença, naquele gene específico. Se é necessário, eu, espírito superior, tenho que respeitar. Eu vou atrapalhar a sua evolução? Quem sou eu? Eu te amo. Então, nem todo mundo é curado. Em um planeta, principalmente de provas e expiações, estamos caminhando para mundos celestiais. Então, cura espiritual, amados, ela exige de nós transformação moral. E olhar para o espírito como o agente, né, que vai mobilizar essa questão da saúde. Lembrar que, dependendo do estado do espírito, isso vai refletir no corpo espiritual, perispírito, ou que isso vai refletir no seu corpo físico. Medicação espiritual temos que encontrar aqui, na casa espírita. E aqui na casa espírita, amados, nós só enxergamos a parte física. Tem lá o dirigente, tem lá a salinha do passe, tem lá a turma do passe de doação, passe de projeção, tem a turminha que vai receber esse irmão desesperado para dar as suas orientações, mas o mundo espiritual é que vai para a rua buscar ele. O mundo espiritual é que socorre nas suas primeiras necessidades. E toda a casa espírita tem o seu patrono, no nosso aqui, o Dr. Bezerra de Menezes. E esse patrono lindo, maravilhoso, não trabalha sozinho, delega tarefas. As tarefas são delegadas. Cada assistência tem os seus dirigentes espirituais desencarnados, com tarefas precisas de auxílio, de amparo, de acolhimento. Então, nós temos que ampliar um pouco mais a nossa visão, porque nós vamos ali pensando que é no passe e na doação que nós vamos receber tudo o que precisamos. Não, os amigos espirituais nos amam. Terapêutica espírita significa também preces, também significa passes. E o Rodrigo havia falado para nós aqui, olha, quantos hospitais já não fazem pesquisas com bebês. Pesquisas. Uma ala toma passe, outra ala não toma passe, e essa ala que toma passe se percebe mudanças extraordinárias. Então, amados, passe é transfusão de energia. Mas uma coisa é o passe daquele que não está ligado a uma casa religiosa, e a outra casa é um passe de quem está ligado a uma casa religiosa. Se eu estou ligado a uma casa religiosa, o passe não é só mais meu. Agora estou diante de um passe espírita, onde é uma combinação do meu fluido com o fluido dos bons espíritos. Então, a terapêutica espírita, ela vai alertar, amados, que só o passe não resolve. Eu venho aqui e só tomo passe. Não, eu tenho que escutar a palestra, eu tenho que olhar o que a palestra está dizendo, colocar em prática, pensar na questão dos hábitos, pensar na questão dos pensamentos, fazer as minhas preces, dar uma passadinha no departamento do Evangelho no lar, comece a implementar o Evangelho no nosso lar, porque fazer a nossa parte, ela é fundamental. E lembrando, que o magnetizador sozinho, ele doa do seu fluido pessoal daquilo que ele tem. Mas se nós estamos diante de fluido dos espíritos com magnetismo misturado, um passe misturado do meu com o deles, a potência é maior. A fadiga do espírito encarnado, a fadiga do médium que está ali encarnado é quase nula. E é daí que a gente consegue entender as cirurgias espirituais. É daí que a gente consegue entender o arigó. Que eu convido vocês a reassistir esse filme. É daí que a gente consegue entender algumas imagens de como o arigó se mostra, de como o Dr. Fritz, se mostrou para o arigó e para tantos outros. E não tem hoje só o Dr. Fritz que trabalha com curas espirituais. Dr. Fritz trabalhou com arigó. Dr. Fritz trabalhou com Edson Queiroz. Dr. Fritz trabalhou com Ayala.
E tem centros espíritas hoje que trabalham com o Dr. Fritz hoje. Peixotinho trabalhava com a Sheila e o senhor José Grosso, diz Herculano Pires, né? Bernarda Torrubio era uma médium muito esquisita, muito estranha, porque ela, à distância do doente, ela mentalizava, fazia em ligação com os amigos espirituais, a doença, o produto da doença era transferido para dentro do seu estômago e ela regurgitava. Veja, João de Deus, que nós não queremos nem falar no movimento espírita, ele foi estudado por Dr. Alexander Moreira, o mesmo que a Beth falou, 30 casos. Então, nós não podemos nos esquecer de que, e eu vou voltar não, só para a gente, eu gosto do filme Predestinado, porque no final do filme, o Arigó, que está representando o filme, ele olha para sua esposa e fala, eu quero lhe pedir perdão. E ela fala, por quê? Ela fala, porque você casou com um, mas na maioria do tempo, quem estava era o outro. Isso pressupõe uma responsabilidade, isso pressupõe um peso no exercício da tarefa. Então, vejam, hoje, se a ciência médica quiser estudar, Dr. Fritz está em inúmeros centros espíritas. Ó, sem corte, alguns com corte, a maioria hoje estão sem corte. Em Cangaíba nós temos, em Manaus, em Salvador, em Sabará, em São Carlos, em Campo Belo. Estão lá trabalhando, firme. E, aliás, o Arigó hoje faz parte da equipe do Dr. Fritz. Trabalham juntos. Neste centro Caminheiros da Fraternidade aqui em Cangaíba. Então, amados, elevemos os nossos pensamentos, filtremos as nossas emoções, vamos olhar para as nossas emoções, vamos curar as nossas dores morais, egoísmo, orgulho, vaidade, ciúmes, né? Amemos a nós, amemos ao próximo. Cura todos nós queremos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Muita paz a todos.